Então, vocês vão receber a reunião, agora a gente já está gravando. Então, eu vou apresentar as nossas convidadas. Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, a Marina Bueno, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi pesquisadora pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, então ela é de casa, e atualmente ela atua como agente da Polícia Federal. Por outro lado, a gente tem a Maiara de Oliveira, que é Project Manager e Advisory Board Member na University of Central Florida, Center for the Study of Human Trafficking and Modern Slavery, e é Board Member do Central Florida Human Trafficking Task Force. Então, ela está lá na Flórida. Ela tem mais de 10 anos de experiência no ensino superior e na indústria da hospitalidade, mestre em Hospitality and também gerencia projetos e palestras sobre tráfico humano nos Estados Unidos. Desde 2020, eles já educaram mais de 6 mil estudantes para identificar e denunciar o tráfico de pessoas na indústria da hospitalidade, além de já terem realizado inúmeras iniciativas globais em parceria com o Departamento do Estado dos Estados Unidos, com foco em pesquisa, educação, ações comunitárias, marketing e desenvolvimento de parcerias para combater o tráfico humano e o trabalho escravo. A gente vai começar com a Marina hoje, então espero que vocês aproveitem. E no final, a gente abre para perguntas. Pode começar, Marina. Bom, pessoal, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer mais uma vez o convite. É uma honra participar de qualquer projeto que envolva a clínica. E vocês vão perceber, eu falando um pouco mais da minha experiência aqui, como que a clínica ela impacta na minha vida até hoje, né? Então, meu nome é Marina, sou formada em Direito. Nos últimos anos de graduação, e um pouquinho depois de formada, eu tive a oportunidade de compor o quadro da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Lá, eu participei de alguns projetos, mas principalmente como pesquisadora. Então, eu participei de 2 pesquisas que foram divulgadas pela clínica. Uma delas foi responsável ali por fazer um levantamento dos relatórios de fiscalização e também das ações penais e das ações civis públicas relacionadas a essas fiscalizações, primeiro no estado de Minas Gerais, e a segunda pesquisa foi uma ampliação da primeira, agora com um âmbito nacional. Bom, depois eu prestei o concurso para agente de Polícia Federal. Eu fui lotada no interior do Acre, depois no interior do Mato Grosso, e agora, atualmente, estou residindo em Uberaba. E ao longo desses, vão completar 5 anos, eu tive a oportunidade de participar de muitas fiscalizações de trabalho escravo. Eu estou usando, entendo o trabalho escravo como trabalho análogo ao escravo, porque é muito grande a expressão aqui. Tive a oportunidade de participar de várias fiscalizações e também de realizar alguns trabalhos pontuais junto com a coordenação da Polícia Federal. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a divisão de tráfico de pessoas, aqui na atividade fim mesmo, atividade investigativa. Posteriormente, na divisão de trabalho escravo da Polícia Federal, que é uma das divisões que compõe a sede, atuando como conteudista dos 2 cursos que atualmente estão disponíveis aos servidores da Polícia Federal sobre o tema de trabalho escravo. Bom, eu devo confessar que foi muito difícil delimitar um tema, porque, inclusive, eu estou voltando de uma fiscalização essa semana, e sempre que eu volto com a cabeça, assim, explodindo sobre várias questões, mas, assim, com o intuito de não extrapolar o tempo que me foi concedido aqui, e também para não fugir do tema principal do grupo de estudo desse semestre, eu escolhi falar especificamente sobre a exploração do trabalho escravo estrangeiro no Brasil. E, bom, para falar sobre esse tema e para introduzi-lo, não tem como deixar de falar sobre migração, porque por questões óbvias, né? Os 2 tópicos, eles têm um vínculo muito estreito. Então, introduzindo sobre isso, ao longo dos últimos anos, a gente verifica, né, que os fluxos migratórios de entrada de estrangeiros no Brasil têm crescido expressivamente, e com gradual diversificação da origem dos trabalhadores também. Então, tem diversificado a nacionalidade que tem entrado aqui no Brasil. Até o ano de 2020, compunham tradicionalmente ali o cenário migratório
brasileiro, e, de certa forma, estável, né, o ingresso ali de nacionais de países sul-americanos. Então, bolivianos, paraguaios, argentinos, e por aí vai. Bom, esse comportamento do cenário migratório brasileiro sofreu bastante impacto com o surgimento de novos fluxos de entrada, relacionados principalmente com países que passam por graves crises humanitárias. Então, países que passam ali por graves questões socioeconômicas, e essas pessoas nacionais desse país fugem desse país procurando uma vida melhor, né? Então, aqui, eu acho que podemos citar como exemplo os dois principais, talvez. Primeiro foi o caso do Haiti, que depois do terremoto ali de 2010, que devastou o território significativamente, né? E a partir daí o país passa por uma questão muito grave humanitária. Por conta dessa crise, principalmente a partir de 2013, a gente percebeu um aumento do fluxo de entrada de haitianos no Brasil. Então, por volta de 2013, 2014, os haitianos representavam 14% dos estrangeiros no Brasil. E em 2020, esse número passou para 40%. É interessante porque atualmente a gente percebe, na verdade, um fluxo contrário. Agora os haitianos estão mais saindo do Brasil do que ingressando. E aí depois o outro fluxo que todos vocês com certeza sabem, que é a crise da Venezuela, né? E aí a partir de 2019 ali, a gente percebe um fluxo intenso e que foi responsável, inclusive, por modificar e reconfigurar a distribuição geográfica dos estrangeiros no Brasil. Então, antes era muito, e continua muito concentrado na região sudeste, mas por conta dessa entrada pela fronteira terrestre, houve uma concentração significativa no estado de Roraima, e que tem agora desconcentrado também com, principalmente, os movimentos de interiorização dos venezuelanos. E, por último, aqui também, para não deixar de falar, o que a gente percebe bastante é um crescente fluxo de nacionais do continente africano. Então, esse número cresceu cerca de 8 vezes desde 2011 até 2021. Bom, e por que eu estou falando isso, né? Porque a relação aqui entre migração e trabalho escravo é muito, muito peculiar, porque principalmente esses estrangeiros que ingressam por conta em razões de crises humanitárias, eles representam um grupo naturalmente mais vulnerável. Isso por diversas razões. Então, aqui a gente pode citar, por exemplo, a baixa qualificação educacional e profissional, o desconhecimento, por vezes, da legislação trabalhista e da legislação protetiva, que garante direitos e garantias sociais a essas pessoas, o desconhecimento sobre a região e a ausência de vínculos familiares e pessoais, porque esses vínculos familiares, eles representam ali como se fosse um ciclo ali protetivo para aquelas pessoas. Se você conhece alguém no local de destino, você tem a quem procurar ajuda, caso precise, né? E também a incompreensão da língua, essa é uma questão muito importante, e a entrada de uma forma irregular no Brasil. Então, aqui, principalmente com a atuação ali de coiotes, né, que, enfim, aqui a gente pode falar bastante sobre isso, né, mas por meio de fraude, às vezes os trabalhadores já chegam com dívidas, sofrem violência nesse trajeto, enfim, muitas questões. E, além disso, também tem a questão do receio da deportação. E esse ponto específico é um ponto que é muito sensível para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal atua tanto como polícia judiciária, né, quanto como polícia migratória. Então, a Polícia Federal investiga os crimes, mas também é responsável por manter essa regularidade e por, eventualmente, deportar estrangeiros. Por conta disso, os estrangeiros, em geral, têm um receio muito grande de fazer denúncias para a gente. E, além disso, também tem que somar o fator, né, que principalmente esses estrangeiros que vêm de países com crises e tal, esses estrangeiros já chegam com uma desconfiança muito grande em relação aos órgãos públicos. E essa desconfiança se perpetua para os órgãos públicos do Brasil também.
Essa também é uma questão. Só fazendo um parênteses aqui, eu falei sobre a questão da baixa qualificação educacional e profissional. Tem essa questão, mas principalmente com a entrada dos venezuelanos, a gente tem percebido que muitos chegam com uma qualificação muito alta, educacional e profissional. Qual que é o problema aqui? O problema é que, por vezes, eles não conseguem exercer imediatamente a profissão que eles exerciam na Venezuela, por questões burocráticas. Então, às vezes, por questão de diploma, tem que fazer uma validação do diploma, é um processo lento, é um processo burocrático, e se a pessoa está passando por necessidade, ela vai ter que trabalhar onde der, e muitos são introduzidos, incorporados no mercado de trabalho informal, e também sujeitos à exploração. Só para fazer esse detalhe, falar isso, porque não é a regra, né? Tem muitos estrangeiros aí que entram com muita capacitação e mesmo assim são explorados pelas empresas. Bom, nesse contexto, principalmente falando que antes da crise da Venezuela, existe um fluxo migratório que é mais intenso aqui no Brasil. E esse fluxo é principalmente pela fronteira terrestre do Mato Grosso do Sul, pelo município de Corumbá, com destino ao estado de São Paulo. Principalmente para atuar no setor têxtil, principalmente. E aí, o que aconteceu? As particularidades desse tipo de exploração levaram à criação de um programa de erradicação ao trabalho escravo específico para o estado de São Paulo, inicialmente. Porque as questões enfrentadas pelo grupo lá são diferentes das questões enfrentadas, normalmente, pelo grupo móvel nas zonas rurais. Então, assim, é claro que a atuação do grupo móvel tem sido cada vez mais diversificada, mas a concentração sempre foi na zona rural, em locais distantes, e com vítimas, principalmente brasileiras, e principalmente brasileiros, na verdade, homens brasileiros. E em São Paulo, essa situação é diferente. Em São Paulo, eles tiveram que enfrentar questões muito específicas, que foi por conta disso que levou à criação desse programa específico aí. E quais são essas questões? Primeiro, eu já falei uma delas, né, que é sobre o resgate ali de imigrantes indocumentados. Atualmente, já é um entendimento estabelecido, mas na época, era uma questão que gerava reflexão, porque, assim, como você vai resgatar um trabalhador que está irregular? Você não precisa deportar aquele trabalhador? E aí, houve uma mudança de entendimento em relação a isso, e foi um marco, realmente, na história aqui do enfrentamento ao trabalho escravo, quando houve o primeiro resgate de um trabalhador indocumentado, porque se estabeleceu o entendimento, que é vigente até então, de que todos os estrangeiros, todos os trabalhadores, independentemente ali da condição migratória, eles têm que ter os seus direitos e as suas garantias resguardadas. E que uma deportação de uma vítima representa uma violência ainda maior contra ela. Perfeito? A segunda questão é principalmente em relação à mulher imigrante. Porque eu falei que a vítima, predominantemente a vítima na zona rural é homem, mas no setor têxtil de São Paulo, isso é mais diversificado, porque existe bastante a figura da migrante, da mulher, que às vezes migra sozinha, às vezes migra com a família, e às vezes migra ela com os filhos apenas. E por que essa é uma questão específica? Porque demanda um atendimento especializado. Porque essas mulheres, por vezes, elas são vítimas de outros tipos de violência. Violência sexual, violência física, e principalmente porque o local de trabalho coincide com o local que ela mora. Então, ela fica ainda mais suscetível a esse tipo de violência. Bom, e também, por fim, só completando aqui, né? Esse tipo de violência que, às vezes, está diretamente ou indiretamente vinculada à exploração laboral. Essa própria Polícia Federal também é uma questão importante, porque, às vezes, você entrevistando uma vítima,
ou às vezes ali na coleta do depoimento, ela pode relatar um outro crime que não tem a ver com o trabalho escravo exatamente. E você precisa estar preparado para atender aquela vítima naquele momento. Bom, e o terceiro ponto é a interseção entre o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Como eu disse antes, muitos desses trabalhadores são aliciados já no país de origem e chegam aqui, enfim, vítimas de várias outras questões de fraude, de dívida, etc. E isso levou à incorporação de direitos e garantias que são previstos em tratados internacionais de tráfico de pessoas, como medidas normativas mesmo, principalmente pelo Ministério do Trabalho inicialmente, para o resgate desses trabalhadores. E aí tem uma questão muito prática, que é, bom, houve a fiscalização, encontrou-se ali trabalhadores estrangeiros. Esse trabalhador, ele tem a opção de optar se ele quer retornar para o país de origem ou se ele quer ficar no Brasil. Se ele optar por ficar no Brasil, é preciso ali fazer todo o procedimento de concessão de autorização de residência. E aqui eu gostaria de destacar a atuação de organismos não governamentais e também da assistência social, caso não tenha uma ONG atuante no local, que é uma atividade fundamental e que a polícia precisa atuar, e os outros órgãos públicos também, junto com esse serviço. E por quê? Porque eles fazem um serviço ali, tanto de levantamento de documento, ajuda a gente para regularização migratória, porque essa regularização não é feita de forma automática. Então, por exemplo, teve um flagrante, levou todo mundo para a delegacia, vai coletar depoimento, aquela confusão toda, se prolonga várias horas, mas a regularização migratória, eles não vão sair da delegacia já regularizados, porque é um procedimento que demanda ali a apresentação de documentos, que às vezes eles não têm na hora e tudo mais. Então, é muito importante, na fase pós-resgate, que ocorra esse trabalho colaborativo. Além disso, com a questão da língua, quando é uma língua muito específica, essas ONGs que trabalham com estrangeiros, elas assessoram a gente na coleta de depoimento, de entrevista, e também, enfim, várias questões, fornecimento de cursos profissionalizantes e por aí vai. E também tem a opção do retorno, que também não é fácil de operacionalizar, né, o retorno para o país de origem. E aí, daí a importância da existência de projetos que viabilizam a compra de passagens aéreas de retorno para o país de origem. Então, aqui dá para citar, por exemplo, o Avião Solidário, é um projeto de iniciativa do MPT, e que também, enfim, fornece essas passagens aéreas e possibilita o retorno da vítima, caso ela entenda caso ela assim deseje, né? Bom, e por que eu estou falando isso tudo? Porque, assim, com a descentralização, a desconcentração dos estrangeiros na região sudeste, o que a gente percebeu, inclusive na Polícia Federal, é que esse conhecimento que foi produzido específico ali no estado de São Paulo precisou ser difundido para todos os servidores. Porque, assim, às vezes o servidor nunca teve contato com uma exploração de um estrangeiro e, por vezes, vai ter. E o procedimento é diferente. Então, por conta disso, esse conhecimento precisou ser difundido. Agora, é claro que, assim, a exploração laboral dos estrangeiros ela perpassa essa questão da entrada aí de trabalhadores de países que passam por crises humanitárias e tal, mas ela também está relacionada a outros fatores, por vezes, enfim, vinculados ali à própria reorganização do trabalho na esfera internacional. Então, assim, citando um exemplo aqui, eu não sei se vocês chegaram a ter contato com esse caso, mas tem ocorrido bastante nos últimos anos aí o resgate de trabalhadores paraguaios em fábricas clandestinas de cigarro. Inclusive em Divinópolis, aí pertinho. E por que isso aconteceu, né? Sempre foi muito intenso o contrabando de cigarro no Brasil. Gera muito dinheiro, muita movimentação de recurso. Só que aí teve a pandemia.
E com a pandemia, houve o fechamento das fronteiras terrestres. E as pessoas que participam dessas organizações criminosas perceberam que valia mais a pena, em vez de trazer a mercadoria, trazer o trabalhador, né? Então, eles trazem os trabalhadores paraguaios, nesse caso de Divinópolis, eles colocam uma venda no trabalhador, o trabalhador nem sabe onde ele está exatamente, chega na fábrica clandestina, ficam lá aprisionados, não saem, e só no final de 1, 2 meses eles são liberados. Então, é a mudança do trabalho ali mesmo, foi por conta da pandemia que eles perceberam que era mais lucrativo trazer o trabalhador do que o produto. É claro que continua o contrabando, né? Eu não estou falando aqui que o contrabando acabou, mas houve uma reorganização para adaptar as mudanças mesmo do mercado de trabalho. E agora, assim, só para não deixar de tocar nesse assunto, mas é um assunto que renderia ali muito tempo, eu queria falar pelo menos um parêntese aqui sobre a responsabilização criminal nesses casos, do setor têxtil, principalmente. A responsabilização criminal é completamente diferente da responsabilização trabalhista. Na esfera penal, a gente passa por alguns obstáculos muito grandes, principalmente em relação à demonstração do dolo, que não é um conceito aplicado à esfera trabalhista aqui. E, assim, essa dificuldade, ela se reproduz não só no setor têxtil, né, mas também em outras atividades que trabalham com cadeia de produção. Então, inclusive, eu estava em Brasília há pouco tempo, eu estava conversando com colegas que trabalham fizeram parte de fiscalizações do setor têxtil de São Paulo, e eles me falaram que é muito frustrante às vezes, porque você chega lá na fábrica clandestina, pequenininha, e às vezes o dono da fábrica é um boliviano que chegou há pouco tempo, assim, há mais tempo que os outros. E que é tudo miséria, tudo, enfim. E é um desafio muito grande para a gente, para buscar essa responsabilização, porque na esfera trabalhista tem outros recursos, né? Tem a ideia ali da teoria, da aplicação da teoria da cegueira deliberada, por exemplo, tem a aplicação do próprio entendimento sobre a terceirização ilícita, que possibilita que essa responsabilização passe para ocupantes de funções ali hierarquicamente superiores, mas na esfera criminal isso não acontece. Então, é um desafio muito grande, e o que a gente tem percebido é que, por vezes, é necessário o emprego de meios, de métodos investigativos, além daqueles dados e daquelas diligências feitas pela equipe de fiscalização. Então, é preciso extrapolar isso, para conseguir essas informações de outras formas, e, por vezes, conseguir configurar o dolo em casos que, enfim, se você parasse só nos levantamentos da fiscalização e nas pessoas que estavam ali presentes, a gente não conseguiria. Bom, é isso que eu queria falar. Fiquem à vontade aí para, às vezes, abordar algum outro tema que eu não tenha falado aqui. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina. Foi incrível a sua fala. Assim, eu já tenho algumas perguntas, mas no final a gente vai abrir para todo mundo. Então, só para não atrasar muito, agora a gente vai ter a Mayara falando. Fica à vontade, Mayara. All right, give me 5 seconds. Ok. Ok. Não usei o Google Meets, então. All right. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Mayara. Eu sou Project Manager aqui nos Estados Unidos. Então, eu já queria apologize se eu me perder em algumas palavras. Eu vou tentar ao máximo falar em português. E eu vou abranger um pouquinho sobre educação, indústria e o tráfico humano, e um pouquinho do que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Let's see.
Ok. Então, atualmente eu sou Project Manager e Advisory Board Member da UCF, que é a University of Central Florida, Center for the Study of Human Trafficking and Modern Slavery, e eu também sou membro da Central Florida Human Trafficking Task Force. A gente está localizado aqui em Orlando, na Flórida, dentro da University of Central Florida e dentro do Rosen College of Hospitality Management. E isso é muito importante para a gente estar localizado nesse college, porque primeiro, antes de tudo, né, é o number one hospitality college no mundo, e dentro localizado em Orlando, que é a number one destination aqui nos Estados Unidos. Então, só no ano passado a gente recebeu mais de 75 milhões de visitantes. Então, hospitality, né, hospitalidade, turismo, a gente consegue ver essa interligação com tráfico humano e modern slavery. Então, é muito estratégico a gente estar dentro desse college. E algo interessante que a gente sempre gosta de compartilhar é como que a gente veio parar aqui. Então, em 2019, a gente fez um workshop que foi hosted, a gente teve aqui no college, e United Abolitionists veio conversar com os nossos alunos. A gente teve em torno de 200 alunos no workshop, e era um workshop falando sobre grooming, human trafficking in the hospitality industry, como que a gente pode identificar algumas red flags enquanto você está trabalhando, para conseguir denunciar. E no final de 1 hora de workshop, a gente perguntou para os nossos alunos, algum de vocês acham que vocês viram human trafficking onde vocês trabalham? E aí 30 alunos falaram que sim. E no final, a gente teve uma aluna que ficou para conversar com a gente. Ela falou, Professor, I think I'm about to be trafficked. Tudo que vocês estão falando agora pra gente, o meu namorado tá fazendo isso comigo, ele tá pedindo para eu mandar fotos, ele tá pedindo para eu trabalhar no strip club, e eu acho que eu tô prestes a ser traficada. E isso pra gente, não, not in my house. Então, a gente falou com o nosso Dean, a gente desenvolveu, então, um centro, e a partir de então, e a gente abriu uma investigação, e ela, de fato, estava sendo quase traficada. E a partir disso, a gente conseguiu desenvolver mais esse centro. Então, todos os alunos que estudam no Rosen College são ensinados, né? A gente tem um curso que ensina eles como identificar human trafficking in the hospitality, entertainment, tourism industry, e a gente conseguiu internacionalizar o que a gente está fazendo. Então, a gente escreve book chapters, a gente já escreveu um livro, e o nosso foco é educação, pesquisa, community engagement, e principalmente trabalhar com survivors de human trafficking, lived experience experts, para eles estarem com a gente na parte de planejamento, até mesmo de eventos. E até mesmo se a gente chama eles para vir conversar com a gente sempre dá algum tipo de compensação para não, de uma forma também, claro, respeitar eles, e para não revitimizar o que eles tiveram que passar. Então, a gente pede para eles irem falar com os nossos alunos, de certa forma, a gente está trazendo esse trauma de novo para eles. Então, a gente sempre tenta respeitar o que eles passaram, trazer algum tipo de compensação, mas é importante a gente sempre, em qualquer tipo de trabalho que a gente faz social, seja de tráfico humano, trabalho escravo, é sempre ouvir aqueles que já passaram por isso, e sempre ter eles envolvidos em algum tipo de evento, algum tipo de política pública, para a gente sempre ter eles em consideração. É algo que a gente sempre gosta de falar. E a gente nunca sabe quem está ouvindo, então a gente gosta de reforçar o que é, então, o Human Trafficking, que vem do Trafficking Victims Protection Act de 2000, e é o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de força, fraude ou engano, com o objetivo de explorá-las para obter lucro, né? Então, pode ser feito com o recrutamento, transporte, que a gente não costuma considerar muitas vezes, abrigo, recebimento de pessoas, e vai ser sempre usado força, coerção, sequestro, fraude, engano, abuso de poder, e eu vou explicar algumas formas que isso pode acontecer além do trabalho escravo. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente reconhece principalmente 2 formas principais de tráfico, que
sex trafficking e labor trafficking, né? No caso de sex trafficking, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que se existem menores, né, quando os menores estão envolvidos em atos sexuais comerciais, eles são automaticamente considerados vítimas de tráfico, porque isso já está incluso na lei mesmo, porque eles não têm decisão de tomar decisões quando são underage. Dentro de sex trafficking, a gente inclui materiais de abuso sexual infantil, que se chama CSAM, e sextortion, né, que acho que em português é sextorção, se eu não me engano, mas sextortion é quando alguém ameaça compartilhar ou distribuir imagens nuas ou seminuas de outra pessoa se ela não fizer o que é solicitado. E o labor trafficking, que é o que eu acho que vocês mais falam, né, nesse grupo de estudo, né, que abrange atividades em que uma pessoa usa força, fraude ou coerção para explorar o trabalho ou serviço de outra pessoa. E eu vou comentar um pouquinho sobre imigração, né, que foi falado hoje também. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que o human trafficking, ele sempre tem esse triângulo. Então, você tem o trafficker, né, ali embaixo, você tem o trafficker e a victim. Mas sempre tem alguém que está criando essa demanda, que é o buyer. Então, sempre vai ter um buyer que tem essa demanda, que quer comprar uma pessoa, o serviço de uma pessoa, e tem esse trafficker e a victim. Nesses traffickers, eles vão ter, claro, os traficantes que vão atender as demandas dos compradores, e existem positions. Então, além do trafficker, você vai ter recrutadores, por exemplo. Então, recrutadores são geralmente ex-vítimas que agora são recrutadores. Então, eles têm que achar outras vítimas, e podem ser muitas vezes mulheres, e a gente vê um increase, né, um aumento de crianças. Então, crianças estão recrutando outras crianças para serem traficadas. Pensando num impacto global, o valor que o tráfico de pessoas gera para os traficantes todo ano é de 236 bilhões de dólares, o que a gente acha que, na verdade, é muito mais, né? Isso é só uma estimativa. Pensando em número de vítimas ao redor do mundo, é quase 28 milhões, mas se a gente considerar casamento forçado e... how's it called? Me fugiu a palavra. I'm so sorry. Domestic servitude, você chega a mais de 50 milhões de pessoas. Aqui a gente tem o National Hotline, que é onde as pessoas ligam para pedir ajuda ou fazer denúncias. E algo muito importante que eu já até vi em noticiários, né, do Brasil, falando, nossa, Flórida é o número 3 de mais casos de tráfico humano. Sim, mas a gente tem que entender como que essa informação é lida. Então, Califórnia, Texas e Flórida são os estados que têm mais ligações registradas nessa National Hotline. E são os estados que mais têm reports de human trafficking. Então, assim, isso quer dizer que a gente tem mais ou que tem mais pessoas reportando casos? Porque a gente tem Califórnia, Texas e Flórida, claro, você tem Texas ali, que é a fronteira, Califórnia e Flórida, que você tem a indústria de turismo, de entretenimento. Então, em mega events, Super Bowl, a Copa do Mundo, da FIFA, todos os festivals de música, festivais de música, elas são indústrias que atraem muito mais tráfego. E são estados que vão ter esses eventos. Só que, ao mesmo tempo, são estados que eles têm um investimento de conscientização maior do que é o tráfico. Então, cada vez mais pessoas sabem aonde ligar, para quem ligar, com quem conversar. Então, é mesmo assim, será que atualmente a gente tem... só fazendo um paralelo, né? Será que a gente tem... mais casos de câncer de mama hoje em dia do que antes, porque tem mais casos, ou porque a gente está mais consciente que a gente tem que fazer exame, que a gente tem que investigar. Então, a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente está lendo, né? Então, a gente vê isso de uma forma positiva, de certa forma, que a gente tem um investimento muito grande, principalmente aqui na Flórida, eu vou contar alguns exemplos também. Mas pensando na Central Florida, quase metade dos casos de tráfico sexual é de natureza familiar, ou seja, os próprios family members que vendem os outros family members. Então, sei lá, é o tio que está vendendo o sobrinho, por exemplo. E tem muitos casos em questão de gerações. Então, a avó foi traficada, a mãe foi traficada, a filha foi traficada.
Dentro da Central Florida, as vítimas são traficadas a menos de 13 quilômetros das suas casas, então é muito perto. Pensando no nível global, menos de 1% das vítimas são resgatadas. E o tráfico de pessoas é a segunda maior indústria criminosa do mundo, a primeira sendo drug trafficking, né? E a gente costuma geralmente pensar naquela ideia da van branca, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? Do vai van, né? Eles vão parar do lado do seu carro e vão te sequestrar e não sei o quê. Mas atualmente, o principal método que os traficantes usam para vender vítimas é online, é na internet. E mais da metade das formas como eles recrutam pessoas, que eles vão atrás e grooming, é social media. Então, as 3 principais formas que eles usam para recrutar e traficar pessoas é através do Facebook, Instagram e Snapchat. E fica muito mais difícil para as autoridades, né, o law enforcement, de rastrear esses pagamentos, porque eles usam aplicativos de pagamento móvel. Então, é um Zelle, um Transfer. No Brasil, seria o Pix, eu acho, né? Então, mas para law enforcement é muito difícil de eles track essas transactions. Pensando em média, os traffickers, eles ganham mais ou menos, em média, né, $10.000 por vítima por ano. E a maior parte do trabalho forçado, ele ocorre na economia privada. Então, a maioria acontece na indústria de serviços, né? Como eu falei, turismo, serviço de alimentação, artes, entretenimento, serviços pessoais. E, como eu falei de sextortion há pouco tempo, os casos eles estão aumentando cada vez mais. Só no ano passado, o National Center for Missing and Exploited Children, eles receberam quase 100 denúncias por dia, sendo a maioria dos casos de meninos entre 14 e 17 anos. E a gente tem que lembrar, né, que os traffickers, eles têm diferentes tipos. A gente tem um que a gente chama de Romeo, que é o namorado, a namorada que você conhece pela internet, e você começa a ter um relacionamento, e aí depois que ele desenvolve, né, esse relacionamento com você, aí ele começa a te cobrar coisas. Não, mas eu fiz isso por você, eu paguei isso por você, e ele começa... Assim que começa esse relacionamento abusivo, e essa é a parte do grooming, né? É esse do Romeo. The CEO é um pouquinho mais próximo de labor trafficking, que tem a questão de trabalho, né? Então, eles vão tentar recrutar pessoas, assim, você quer ser modelo nesse show aqui na Califórnia? E aí, eles tentam te recrutar através de empresas, de contratos, e isso também está interligado com a imigração, né? Ainda mais para os Estados Unidos. Então, vem para cá, eu vou fornecer o trabalho, vou fornecer casa, comida, não sei o quê. Então, é uma forma que a gente chama de CEO. A gente tem o Guerrilla, que é uma coisa mais violenta mesmo, não tem conversa nem nada. E o Familial, que é a questão familiar, então são os próprios familiares ali que vendem outros familiares, né? Questão digital, então os principais meios, né, que os traffickers usam para tentar recrutar pessoas é social media, como eu falei, apps que podem ser apps de relacionamento, alguns grupos como o Discord e gaming systems, que é uma tendência gigante que está acontecendo aqui, pelo menos nos Estados Unidos, que através dos jogos que tem algum tipo de chat que você pode conversar, principalmente com crianças. Então, os traffickers conversam com as crianças e as crianças acham que estão falando com outras crianças, e aí eles conseguem tirar essa criança do gaming system, né, do jogo, tipo Roblox, né, Fortnite, e aí eles saem, vão para o Discord, e aí eles já conseguiram recrutar, vamos dizer, né, essa criança. E eu queria fazer umas perguntas, só para jogar assim no meio. Quanto tempo leva, mais ou menos, para um trafficker criar um vínculo com uma criança online? E vou dar, tipo, alguns segundinhos só para vocês pensarem. 5 minutos! Quem dá mais? 1 hora. Bom, pensando a palavra-chave aqui é criar um vínculo, né? E demora 8 minutos. Então, pode ser que demore mais tempo, pode ser que demore mais tempo, claro. Mas se você conversar, a gente até fez alguns estudos, né? Se você simplesmente conversar com uma criança, em pouquíssimo tempo, você já é a melhor amiga dela, certo? Vocês já devem ter esse tipo de experiência. Em 2 segundos, vocês já são melhores amigos. Então, pensando num trafficker que está jogando com a criança no Roblox,
em pouquíssimo tempo ele já cria esse vínculo com a criança e a criança já acha que é uma outra criança ou que é alguém que ela pode confiar. E quanto tempo leva, então, para predadores encontrarem potenciais vítimas se um perfil de rede social tiver poucas barreiras de privacidade? Quanto tempo vocês acham? 2 minutos. Quem dá mais? Um minuto. Ó, nesse caso, demora 15 a 20 minutos. Mas 15 a 20 minutos para uma pessoa, a gente fala a human, olhar o perfil de uma pessoa que, vamos dizer, não tem o perfil privado no Instagram, vamos supor. Então, em 15, 20 minutos, ele vai olhar toda a sua vida ali no Instagram e vai saber, essa pessoa pode ser ou não uma boa vítima. Atualmente, no último relatório que a gente recebeu, é que os traffickers, eles estão usando inteligência artificial para encontrar vítimas. Então, o que antes seria 15, 20 minutos, é alguns segundos. Então, eles vão colocar tudo o que eles querem para achar as vítimas, e aí a inteligência artificial já responde com a lista de coisas, de pessoas e itens que eles pediram, e eles já conseguem achar essas vítimas. E o mais bizarro, né, é que eles estão usando a inteligência artificial para conversar com as pessoas. Então, eles conseguem atingir mais pessoas, falar com mais pessoas em qualquer língua. Então, é uma tendência que a gente está vendo agora de usar AI para encontrar vítimas e falar com elas. E quanto tempo vocês acham que leva para esses traffickers se conectarem? Só se conectarem com uma vítima em potencial. Assim, mandei um request no Instagram e tal, viramos amigos. Quanto tempo você acha que demora para eles se conectarem? Um minuto. Fernanda, é quase isso. É 97 segundos. Então, é muito rápido. Então, eles agora conseguem achar vítimas mais rápido, conseguem se conectar mais rápido, e com crianças, em menos de 10 minutos, já tem algum tipo de relação. Pensando em labor trafficking, aqui nos Estados Unidos, existem 2 tipos de visto, que eu vou só destacar, que é o H-2A e o H-2B, que eles são vistos temporários. Esses vistos, eles sempre existiram. Eles são temporários para trabalhadores da agricultura e que não são da área da agricultura. Então, esses trabalhadores, eles vêm para determinado tipo de trabalho por um determinado tipo de tempo. Então, eles vêm, precisa construir um complexo de apartamentos, então eles vêm, ficam, sei lá, 6 meses, 1 ano e voltam. É época alta do fishing. Então, eles vêm, ficam 3 meses e voltam. Esses vistos sempre existiram. Só que eles acabaram se tornando vistos abusivos, né? Então, as pessoas que estão vindo com esses vistos, especificamente, eles enfrentam condições muito precárias, né, de empregadores que estão abusando desse tipo de visto, e são só 2, né? Existem outros vistos também, o J1, né, que você vem, às vezes, para ser babá, né, vocês já ouviram falar. Também são outros tipos de vistos que são utilizados, mas esses 2 são os principais. E o US Department of Labor, ele olha o trabalho de tráfico, o tráfico de trabalho, ele ocorre, obviamente, em toda a economia dos Estados Unidos, mas eles conseguem ver principalmente nas indústrias de agricultura, construção, paisagismo, hotéis, trabalhos domésticos, restaurante, pescados, e assim vai. E aí, só pensando um pouquinho mais focado, aqui nos Estados Unidos, eles olham, um pouquinho do que a Marina falou, né? Mas eles procuram, especificamente em labor trafficking, pessoas em situações vulneráveis devido a dificuldades econômicas, estados migratórios, estabilidade política e desastres naturais que a gente não costuma considerar muito, né? Então, eles olham as populações mais vulneráveis como os trabalhadores indocumentados, estrangeiros nos Estados Unidos com aqueles tipos de visto de trabalho temporários, algum tipo de transtorno de uso de substâncias, problemas de saúde mental, jovens fugitivos, homeless, pessoas que estão no foster care, que enfrentam algum tipo de pobreza, dificuldades econômicas, mas a gente tem que pensar que não são só os imigrantes, né?
aqui dentro dos Estados Unidos também. E, de uma maneira global, né, pensando no child labor trafficking, né, então, atualmente, 138 milhões de crianças estão nesse trabalho infantil ao redor do mundo, o que é um número assustador, mas 2 anos atrás eram cerca de 160 milhões de crianças, né. Comentando também um pouco do que a Marina até falou, né, 54 milhões de crianças estão em trabalhos perigosos, né, crianças de entre 5 e 17 anos, e o trabalho infantil é maior entre meninos do que meninas, e sendo o maior setor na agricultura, né. E também, voltando para aquela questão, que a maior parte do trabalho infantil ocorre dentro das famílias, né. Então, a maior parte de todo o trabalho infantil de crianças de 5 a 11 anos acontece nas fazendas, a própria família tem empresa e bota as crianças para trabalhar. 2 coisas só que eu queria destacar. Não sei se vocês já ouviram falar do Axel Road Brasil. O Axel Road é muito forte aqui nos Estados Unidos, mas eles abriram essa, acho que filial, né? Não sei como vai falar, no Brasil, e eles fazem um trabalho muito legal. E eles atualmente fizeram essa parceria com o Uber, né? Para treinar os 2 milhões de motoristas para combater o tráfico de pessoas. Algo que a gente não costuma considerar, que é o Transportation Services, que são utilizados por traffickers, porque eles têm que transitar por todos os lugares. Aqui nos Estados Unidos, dependendo de onde eles levam e trazem pessoas, pode ser um crime federal ou estadual. Mas aqui, o United Abolitionists, eles estão treinando todos os Lynx Buses Employees, e o Lynx é o nosso sistema público de ônibus, então todos estão sendo treinados para identificar human trafficking. A gente também está treinando todos os funcionários do Aeroporto Internacional aqui de Orlando. Então, todos agora, eles vão ter, tipo, uma tag falando que eles são treinados e tem todos os números de telefone que eles podem ligar. E dentro do aeroporto também tem uma sala específica quando as vítimas são resgatadas. E então eu queria divulgar eles também. Eu não conheço eles, mas eu comecei a seguir eles porque eu conheço o Axel's Road, e eu acho interessante vocês também conhecerem outras organizações, né, que fazem esse tipo de trabalho, que eu acho muito legal. E uma última coisa, é um documentário chamado Buying Her, que ele foi lançado há pouco tempo, e eu assisti, teve uma parte do Sasha aqui, e é um documentário focado nos buyers. Então, para entender por que homens compram mulheres, né? Por que homens compram sexo. Então, nesse documentário, eles conversam com vários ex-buyers e por que eles não fazem mais isso, e por que eles começaram a fazer isso. Desde pequeno, com acesso à pornografia, eles foram abusados. Então, é interessante que os buyers, muitas vezes, eles têm as vulnerabilidades que as vítimas também têm. Só que eles externalizaram isso de outra forma, através de violência e poder. E o mais interessante que o Exodus que produziu, né, esse documentário, e depois teve um painel que tinha uma survivor, tinha um ex-buyer que estava no documentário, tinha uma recrutadora, uma ex-recrutadora, né, do OnlyFans, um policial e uma assistente social. Então, assim, eu nunca na minha vida achei que eu ia ver todas as pessoas juntas, tendo uma conversa, assim, de respeito, para a gente entender todas as fases que se passa, né, uma vítima. E o mais interessante é que mesmo o ex-buyer, ele fala que a gente tem que tentar reduzir a demanda. O ponto é a demanda. Sem demanda, não tem como você continuar aquela cadeia de triângulo que a gente falou. Então, você pode assistir esse documentário, tem no YouTube, e é interessante a gente sempre focar que sempre tem alguém que tem uma demanda. E eu só vou deixar no final, esse é o Linktree. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, ou tiver algum interesse de, sei lá, fazer pesquisa, se vocês tiverem mais perguntas, I'm available. Então, é isso. Acho que eu tô dentro do tempo, não sei. Obrigada, gente. Não tô vendo ninguém, mas eu espero que estejam aplaudindo. Muito obrigada, Mayara. Foi incrível, você arrasou no português misturado com um pouco de inglês. Gente, tava suando aqui, obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas, pessoal. Então, vocês podem mandar no chat
Quem quiser falar com áudio, né, pode levantar a mão e a gente vai abrindo a fila. Fiquem à vontade para começar. Já já a gente envia o link de presença. Eu vou então só adicionar uma coisa que a Marina comentou, né? Que ela falou quando alguém é resgatado, né? E é um imigrante, o que acontece, né? Com eles. Então, aqui a gente tem o T-Visa. Então, quando alguém é resgatado e está em situação imigratória já irregular e foi vítima de tráfico humano, esse T-Visa foi criado, acho que no ano 2000, 25 anos foi criado esse visto. Então, também não é automático, da mesma forma como você falou, eles entram no processo, mas existe essa opção também. Se eles quiserem ficar aqui, eles aplicam para esse T-Visa. A Isabela tem uma pergunta. Pode falar, Isabela. Oi, Mayara, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, que bom. A minha pergunta é referente ao que você comentou sobre na Flórida Central, principalmente o tráfico de pessoas vindo de familiares, né? Você acredita que vamos dizer, essa demanda familiar, ela aconteça por que motivo? Seria por pobreza extrema das famílias ou alguma outra razão específica, ou isso não tem como fazer um levantamento dessa informação? Não existe um único motivo para a gente responder essa pergunta, porque até mesmo para você tentar se questionar o porquê que leva alguém vender outra pessoa, né? Então, mesmo se, no caso do tio e da criança, né? Por que o tio iria querer vender a criança para uma outra pessoa? Então, mesmo você pensando numa maneira geral, a gente tem esse levantamento do Central Florida porque a gente fez essa pesquisa. Na Central Florida, você tem uma população muito diversa, que vem de vários países, você tem uma questão migratória bem forte aqui, né? Então, não pensando que são... pensando na Flórida, né? Central Florida, que é onde você tem mais o foco turístico, né, acontecendo aqui. Então, se você colocar as vulnerabilidades que levam alguém a querer ganhar dinheiro com isso, sendo preciso de dinheiro, perdi o emprego, fui demitido, também fui vítima, eu também preciso, entendeu? Também são pessoas que podem ser enganadas. Então, minha sobrinha vai ficar com você 4 meses, depois ela volta, certo? E não volta. Então, também são pessoas que podem ser os traffickers, né? Eles também podem ser recrutados de uma maneira errônea, né? Eles podem ser manipulados. E o mais importante que a gente tem que sempre pensar é porque tem uma demanda, é porque tem alguém com interesse. Porque se não tivesse ninguém com interesse, ninguém se questionaria, vou vender minha sobrinha, vou vender minha filha, vou vender minha esposa. E o que acontece muito também, em questões de casais, né, homem e mulher, no caso, vou falar nesse caso, é do homem vender a própria esposa para ganhar dinheiro em cima disso. Tem até um caso até na Europa que o cara, ele vendia a esposa online para ganhar dinheiro. Então, ele trazia os homens para casa dele, ele tinha prazer em ver outros homens raping, né, a mulher dele, simplesmente porque ele tinha esse prazer. Então, as vulnerabilidades que a gente tem que pensar, até mesmo do porquê que as vítimas são submetidas a isso, a gente tem que pensar em 2 coisas. Primeiro que a vítima, a gente não pode ter na nossa cabeça, é o que a gente tenta quebrar de estereótipos. Geralmente, a gente pensa que as vítimas são aquelas pessoas de extrema vulnerabilidade. É a pessoa super na pobreza, que não tem o que comer, não consegue emprego, não tem escolaridade, enfim. A gente sempre pensa que é essa pessoa que a gente põe na nossa cabeça. Só que a gente tem que pensar que a vítima é literalmente qualquer pessoa. A aluna que veio falar com a gente no final da palestra está na faculdade, está estudando no bachelor's, ela não está na linha da pobreza, ela tem a casa dela, ela encontrou um namorado. Ponto. Ela encontrou um namorado online e ela se sentiu especial. É um tipo de vulnerabilidade, a dependência emocional, ela tinha necessidade de ser vista. Ponto. Por isso que a gente tem que, às vezes, não pensar que é só uma coisa que vai definir o porquê que
a família vai vender outra pessoa? E por que que a vítima consegue ser manipulada? E pode acontecer com a gente. É uma coisa que a gente, ai, não, porque eu conheço. Gente, a gente já não tinha amigos que a gente achou que eram os nossos amigos e não eram nossos amigos. Por isso que a gente pode ser qualquer pessoa. Então, até comigo, que eu tinha uma amiga que ela contou coisas pessoais minha e divulgou para um monte de gente. Achei que era minha amiga, confiei nela, a gente, né, tinha um relacionamento de amizade, que é a mesma forma que os traffickers fazem. Eles desenvolvem esse relacionamento de recruiting, né, de grooming, que a gente chama, e isso pode acontecer em diversos âmbitos. A gente teve, toda vez que a gente faz palestra aqui na faculdade, a gente tem aluno que chega para a gente e fala, professor, meu irmão, eu tenho 4 anos, tá conversando com alguém no Roblox, não sei o que fazer, eu sei que é uma pessoa. Tem outro aluno que falou, professor, na minha igreja tinha um grupo de missões que esse cara veio, queria fazer a missão com um grupo de jovens. E ele recrutou as meninas, só as meninas, porque queria fazer essa missão. E ele era um trafficker. E ele vendeu as meninas e estava usando o poder de manipulação e o poder que ele tinha para recrutar elas e manipular elas e vender elas. Então a gente nunca entende, assim, não existe uma resposta única. É qual tipo de vulnerabilidade que aquela família, aquela pessoa tem, que leva ela a responder uma demanda. A gente não vê aqueles programas do aeroporto, que eu amo, né? Mas aquele programa de aeroporto que a gente vê as mulas que levam as drogas, elas são transportadoras. E sempre que eles respondem, mas por que você está fazendo isso? Você vai ganhar R$ 2.000. Como assim? Gente, porque eu preciso de dinheiro. Então, não é, às vezes, o que a gente tem que também começar a fazer é colocar labels. Isso é tráfico, isso é exploração. E é uma coisa que a gente está batendo muito na tecla aqui, pelo menos nos Estados Unidos, na Flórida, é começar a pôr labels. Isso é sex trafficking que você está fazendo. Não é só um abuso que você tem com a sua esposa. Isso é sex trafficking. E a gente tem que começar a colocar esses labels para mudar a lei. Porque senão, nada muda. Eu sei que eu te dei um textão, mas assim, não tem uma coisa que a gente consegue te responder, porque são casos individuais. E aqui na Central Florida tem pessoas do mundo inteiro. Entendi. A minha pergunta foi por conta de que eu tô indo esse mês lá para a Ilha do Marajó, e que é rota de tráfego internacional também. E lá um fator muito determinante para acontecer o tráfico de pessoas, que é o familiar, principalmente o que acontece, é justamente a extrema pobreza. Por isso eu queria entender se é um dos fatores na Central Florida, mas entendi, assim, são casos muito aleatórios, vamos dizer. Não necessariamente, porque se você até pensar, Central Florida, a gente engloba aqui a região de turismo. Uhum. Então, aqui perto, a gente tem o Convention Center, que é o maior centro de convenções da Flórida. Gigante. Uhum. E aí, teve uma denúncia, alguns anos atrás, acho que 2, 3 anos atrás, que o Valet, era um grupo de valet, ele foi contratado de forma terceirizada. Então, a empresa do Convention Center não investigou essa empresa, eles só contrataram. Vou contratar essa empresa que tem valet, pessoas para trabalhar no valet. E no fim, essas pessoas todas elas vieram de um país do Caribe, todos moravam numa casa só, tiraram todos os passaportes deles e eles tomavam água do chão. Central Florida. Mas é porque a empresa do Convention Center não chegou a investigar essa empresa que eles estavam contratando de forma terceirizada. Entende? Então, não necessariamente a gente tem que estar na linha da pobreza para acontecer. E eu totalmente entendo sua pergunta. Mas aqui, como tem tantas formas de trafficking, eu não consigo te dar uma resposta só. Claro, com certeza, mas deu para entender sim. Muito obrigada. Imagina. Obrigada pela pergunta, Isabela. Tem uma no chat, eu vou ler para vocês, fica mais fácil, da Sofia Goulart. Vocês também lidam com a situação do tráfico de pessoas para tráfico com fins desportivos, como times de futebol?
Sim, a própria FIFA tem ciência disso, então vai ter a Copa do Mundo aqui, né? México, Estados Unidos e Canadá. Dentro do grupo de pessoas que estão planning a World Cup, tem pessoas especificamente para tráfico humano, para falar de tráfico humano, para treinar todas as pessoas sobre tráfico humano. A organização A21, que é uma das maiores non-profit para combater tráfico humano, eles vão fazer o treinamento dessas pessoas. Não somente com fins desportivos de trazer jogadores, sim, mas quem atende esses eventos esportivos. Então, e os contratos de pessoas também terceirizadas que trabalham nesses eventos esportivos. Então, o Super Bowl é um do maior evento de tráfico que tem. É o Super Bowl. Então, é Sofia, né? Sofia, sim. Então, da mesma forma, mega events, que a gente fala muito, a gente vê um aumento gigante de tráfego em mega events, principalmente eventos esportivos, de música. Então, envolve tanto a pessoa, o jogador, jogadora, né, para qualquer evento que eles forem, mas o que está ao redor. Então, independente, pode ser fins desportivos, como time de futebol, sim, ou como pode ser, você quer ser modelo? Você pode desfilar, a gente já ouviu também, quer desfilar na Victoria's Secret, eu conheço o cara de lá, não sei o que, nada a ver. LinkedIn, a gente tem alunos que aplicam para vagas no LinkedIn, e são empresas que estão recrutando outras pessoas. Então, estão usando do LinkedIn como forma de recrutamento para, de fato, assim, vem fazer uma entrevista, vaga XYZ, eu converso com você e, no fim, quando você chega lá, não é nada disso. Então, até no LinkedIn, eles conseguem isso. Uhum. Ela está agradecendo no chat. Ok. Acho que não tem mais ninguém na fila, mas eu tenho uma pergunta para a Marina, mas eu também quero saber a perspectiva de como é aí nos Estados Unidos. Uhum. Recentemente, relativamente recente, a gente teve aquele caso do tráfico de pessoas para a Rússia, né, para trabalhar numa fábrica de produção de armamento. E o caso, ele chamou a atenção porque algumas blogueiras divulgaram a proposta, né, eles mentiam, falando que era uma oportunidade de intercâmbio, se eu não me engano, enfim, de trabalho lá, e na verdade não era realmente para trabalhar assim na linha de fogo da guerra que está rolando lá agora. E eu queria saber como que a Polícia Federal tem lidado com esse cenário, né? Porque acaba que a gente passa a ter pessoas dispersas participando desse recrutamento de uma forma até meio impessoal, né? Elas não fazem parte de fato da organização criminosa, mas esses influencers de fato têm muita influência e acabam angariando muita gente. Então, como que isso tem sido lidado? E para a Mayara, depois, se isso tem sido uma questão também nos Estados Unidos, como que vocês têm abordado esse ponto? Então, em relação ao tráfico internacional de pessoas, na esfera policial, o que a gente percebe para fazer um bom trabalho, a cooperação policial é muito importante. Então, esse já é um obstáculo com algumas regiões específicas. Eu digo isso porque esse intercâmbio de informações na esfera policial é essencial para fazer uma investigação que tenha âmbito internacional. Então, por exemplo, sempre houve aquele perfil de vítima ali, primeiro, que é uma mulher que vai para a Europa, principalmente para a Espanha, e aí envolve praticamente, principalmente ali, exploração sexual, por exemplo, e ao longo dos anos, a polícia, e a Polícia Federal principalmente, tem expandido o contato com as polícias locais. Teve um colega meu, inclusive, que ele ficou um tempo na Europol. E aí, o fluxo rápido, que é a mesma coisa quando a Mayara estava falando ali de exploração infantil, sexual, esse fluxo tem que ser muito rápido. Tem que ser muito, muito rápido mesmo para você conseguir agir quando é um caso de tráfico de pessoas. Esses casos específicos da Rússia, e aí também em Camboja, né, no Sudeste Asiático, que é um caso bem específico,
tem algumas questões que atrapalham um pouco esse fluxo de informações com as polícias locais. Então, o fluxo intenso, por exemplo, no Sudeste Asiático, é um país ali, Camboja principalmente, que não tem um regime democrático exatamente, né? Então, assim, o presidente lá já está há muito tempo lá, etc. E aí, o fluxo de informações e de cooperação policial fica muito complicado de ser feito. Então, você solicita informações, não responde, etc, etc. Então, assim, é a mesma situação da Rússia, assim. São casos muito específicos, são pessoas diferentes, não tem um perfil de vítima, então precisa ser estudado cada caso. E o mais importante é que esse trabalho seja feito um trabalho preventivo no Brasil. E isso, a questão da Rússia é a mesma, e também a questão do Sudeste Asiático também. Um trabalho preventivo, para evitar que as pessoas viajem, né, principalmente, sabe? E, assim, eu falei a questão da Polícia Federal, que tem a questão ali de atuar como polícia judiciária e como polícia migratória, mas eu falei só o aspecto negativo. Tem um aspecto positivo, né, que é trabalhar na migração. Então, você tem aquele fluxo de informação, você consegue coletar, consegue identificar, às vezes, uma vítima em potencial e impedir que ela vá. Que eu acho que é o principal, principalmente em regiões que você não tem uma cooperação policial muito eficiente, entende? Sim, e isso tem tudo a ver também com o que a gente fala aqui, né? Então, por isso que agora todos os funcionários do Aeroporto Internacional de Orlando, eles estão sendo treinados para identificar. E já aconteceram vários casos que os próprios agentes da agência, né, ali do aeroporto, eles conseguiram identificar que era uma questão de tráfico ou que eles tinham essa suspeita, mudaram o voo da pessoa, porque o buyer estava esperando no outro destino e eles conseguiram descobrir isso. Então, eles conseguem fazer esse resgate antes de acontecer. Por isso que eu quis enfatizar a questão de transporte. Então, o transporte de Uber, de você rent a car, né, alugar um carro, é onde as vítimas falam que os traffickers mais usam, porque é mais difícil de você track, né, eles. E por isso que a gente tem que ter esse aumento de conhecimento entre todas as pessoas, porque a pessoa que está fazendo check-in ali no seu hotel, ela tem que conseguir ver essas red flags. E uma coisa que eu também queria destacar, você falou, né, de ter esse conhecimento, porque o que pega também na questão internacional de tráfico de pessoas é não somente o entendimento, porque tem a questão cultural. Então, a questão da prostituição, ela é vista de maneira diferente em vários países. Então, existem países onde a prostituição é legalizada, outros não, aqui não é, por exemplo. E até buyers, né, eles viajam, o turismo sexual, né? Então, eles viajam para países onde é legalizado, acham que estão fazendo algo legalizado, né? Ai, mas ela me mostrou o ID dela, que é falso, né? E eles acham que estão, né, fazendo algo certo e vêm com essa mentalidade que o sex trafficking, né, o turismo sexual também é algo que deve ser feito em vários locais. Então, você tem essa questão, e se você for expandir ainda mais, dentro, a gente chama de volunteerism. Então, você vai fazer voluntariado internacional. Então, você vai para tal país, vai fazer, né? Existem várias organizações, você pode fazer voluntariado em outros países. Só que o que estão fazendo agora é utilizar essas agências para divulgar essas atividades voluntárias em outros países. E se, por exemplo, se você vê que uma das coisas que você vai fazer é visitar um orfanato, é uma red flag, porque isso indica que você vai no orfanato para comprar uma criança. A ideia é eles levarem você no orfanato e você comprar uma criança. Então, eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem, alguns links de organizações que falam justamente disso, e eles tentam ter mais empresas conscientes disso, principalmente de empresas de turismo. A sua empresa de turismo pode fazer cursos para, tipo, não vamos fazer isso, vamos ser against, e vocês serem uma empresa safe, né, de turismo. Mas eu posso mandar, vou colocar na minha lista. Eu posso mandar para vocês, porque são coisas que a gente não costuma falar.
Então, essa questão de tráfico internacional. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar é, mesmo alguém que é resgatado, legal, a gente conseguiu resgatar uma pessoa, e aí? Essa pessoa vai ter uma ficha criminal, ela não vai conseguir emprego, muitas vezes eles não têm documentos, aqui nos Estados Unidos, né? Muitas vezes a gente tem que ir com eles, pegar um driver's license, né, um ID, eles não têm documento, eles não têm como mostrar renda, eles não conseguem emprego por conta da ficha criminal, eles vão ter algum tipo